Olá, bem-vindo a mais um vídeo pesquisa do canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Neste vídeo, nós vamos apresentar a pesquisa que tem como título Pegada hídrica de um sistema de produção de gado de corte, impacto do indivíduo e do manejo nutricional. Essa pesquisa teve como autores Júlio Palhares, Marcela Morelli e Taisla Novelli. Como introdução, nós gostaríamos de pontuar: o Brasil possui disponibilidade de água em quantidade e qualidade, o que deve ser entendido como um ativo de competitividade para a agropecuária. Ou seja, sabemos que o Brasil detém uma porcentagem significativa da água do mundo, em termos de 12% da água doce disponível no mundo. Grande parte dessa água está concentrada na bacia amazônica, onde nós não temos grande produção animal, seja de ruminantes e monogástricos. Então, nas outras regiões do Brasil, nós não temos uma disponibilidade tão grande, mas ainda assim o Brasil é um país que tem um ativo de competitividade frente a outros países produtores de alimentos, pela sua abundância de água em quantidade e qualidade. Devemos melhorar a eficiência hídrica da carne bovina e propor práticas que auxiliem os produtores para promover essa eficiência. A carne bovina é um dos produtos pecuários mais contestados quanto ao uso da água, aos litros de água consumido para se produzir 1 quilo de carne. Então deve ser um exercício cotidiano de todos os atores do setor promover a eficiência hídrica desse produto, a fim de demonstrar para a sociedade que nós podemos produzir carne bovina com eficiência hídrica. E para dar essa eficiência hídrica, nós dispomos de uma série de práticas, de manejos e tecnologias que podem auxiliar o produtor, a partir da suplementação, para tornar essa relação litros de água por quilo de carne mais amigável. Não há estudos no Brasil sobre as demandas hídricas do sistema de cria e recria pasto e terminação em confinamento. Esse é um tipo de sistema de produção que cada vez mais tende a crescer no Brasil, onde nós mantemos os animais grande parte da sua vida em pastejo e depois nós terminamos esse animal em confinamento a partir do uso de dietas completas. Ainda no Brasil, esse tipo de sistema não foi avaliado quanto ao valor da pegada hídrica do produto gerado. E o que é essa pegada hídrica? A pegada hídrica de um produto é o volume de água consumida para produzi-lo. A pegada hídrica mensura os consumos diretos e indiretos da água utilizada no produto e identifica os consumos por fonte, seja uma fonte superficial ou subterrânea, geograficamente e temporalmente. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi calcular a pegada hídrica de bovinos de corte em um sistema tropical de produção e avaliar a influência de cada animal e do tipo de dieta alimentar no valor da pegada. Também objetivou-se analisar o impacto no volume de água consumida para os bovinos abatidos no ano de 2018 no Brasil. A maioria dos trabalhos que nós temos publicados sobre pegada hídrica no mundo trabalham com a pegada hídrica média, seja de um rebanho nacional, de um rebanho mundial ou mesmo de um rebanho de uma fazenda. Nós sabemos que a pegada hídrica, o indivíduo tem um impacto no valor dessa pegada hídrica. Então, pela primeira vez, nós estamos avaliando qual seria o impacto de cada indivíduo no valor da pegada hídrica, ou seja, nós estamos calculando a pegada hídrica por indivíduo e não por médias, tá certo? E também estamos propondo aqui uma intervenção alimentar na forma de dieta, onde nós utilizamos 2 dietas na fase de terminação, a fim de avaliar o impacto desse uso no valor das pegadas hídricas. Bom, para desenvolver essa pesquisa, nós utilizamos 52 machos Nelores, como eu já disse, em sistema de cria e recria pasto e terminação em confinamento. A fronteira de cálculo aqui, ou seja, nós calculamos a pegada hídrica desde a água consumida na fazenda até o processamento da carcaça desses animais. Então, nós tínhamos 2 ambientes de monitoramento, a fazenda e a unidade de abate dos animais. E por isso que nós dizemos que esse trabalho nós tivemos uma abordagem de bottom-up, ou seja, nós geramos os dados da fazenda
e monitoramos o consumo de água e volume de efluente gerado na planta de abate. A maioria dos trabalhos usa um outro tipo de abordagem, onde se usa dados secundários, ou seja, dados da literatura para fazer o cálculo. Aqui não. Nós monitoramos esses animais ao longo de toda a sua vida produtiva, geramos os vários dados produtivos necessários para se calcular a pegada hídrica, assim como isso foi feito também na planta de abate. E aí nós calculamos as pegadas hídricas considerando o consumo de água verde. O que é água verde? É água evapotranspirada pelas culturas alimentares e água contida nos alimentos. Então, para cada cultura que entrou pela boca desses animais, seja na forma de pasto e de grãos, nós calculamos a evapotranspiração dessas culturas. Isso é uma abordagem agronômica já consagrada, como fazer esses cálculos, e também água contida nos alimentos. Consideramos a água azul, que no caso da fazenda se limitou à água consumida na dessedentação dos animais. E no caso da planta de abate, a água consumida durante o abate desses animais. Por isso que essa água azul ela tem ou uma fonte superficial ou uma fonte subterrânea como origem. E calculamos também a água cinza só na dimensão da planta de abate. O que é a água cinza? Nós calculamos a água consumida pela natureza para depurar o efluente do abate. Ou seja, quando se faz o abate, se produz um efluente, que nada mais é do que um esgoto, que tem uma carga orgânica determinada, que também foi monitorada. A partir desses dados, volume de efluente, carga orgânica do efluente, nós conseguimos calcular a pegada cinza na parte da unidade de abate. Utilizamos duas unidades funcionais, ou seja, geramos os dados em duas unidades, litros de água por quilo de peso vivo e litro de água por quilo de carcaça. As intervenções nutricionais, como já citado, elas foram divididas em dieta convencional, que tinha como volumoso silagem de milho e concentrado milho e soja, e dieta com coprodutos, que tinha como volumoso silagem de milho e como concentrada o germe de milho, a polpa cítrica e a casca de amendoim. Os 52 animais foram divididos, no caso do confinamento, em 2 grupos por tratamento de 3 animais, onde nós separamos entre animais leves e pesados ao entrar no confinamento. Então, nós tínhamos um grupo com dieta convencional de animais leves, um grupo com dieta convencional de animais pesados e o mesmo para a dieta com coprodutos. Aqui, só para dar uma visão geral, as águas que foram consideradas em cada fase do sistema. Okay? Então, na fase de cria, nós calculamos água verde, e isso significa o consumo de pasto pelas vacas, e água azul, o consumo de água de bebida pelas vacas. Para fazer esses cálculos, nós consideramos uma produção média de leite por dia por vaca de 4,5 litros. Então, aqui nós não consideramos nenhum tipo de consumo pelas crias, porque as crias estavam em amamentação, então nós consideramos somente os consumos das vacas. Já na fase de recria, nós calculamos água verde, que se traduz em um consumo de pasto pelos animais, e água azul, que seria o consumo de água de bebida desses animais. Na fase de terminação, também calculamos água verde, que era o consumo de ração pelos animais, ou seja, transformamos essa ração em água, a partir dos cálculos de evapotranspiração, e a água azul seria o consumo de água de bebida pelos animais nos bebedouros. E, por fim, a água consumida no abate, que daí se limita à água azul, que é o consumo na própria planta, e a água cinza, que está relacionada ao volume de efluente e à carga polidor. Bom, aqui nós podemos ver os primeiros resultados do estudo. Os 4 tratamentos, as 4 dietas que nós aplicamos para as diferentes unidades de referência, litros de água por quilo de carcaça e litros de água por quilo de peso vivo. Vocês veem que entre os tratamentos não houve uma grande diferença nos valores de pegada hídrica, isso é expresso por essas letras, a partir da análise estatística feita,
Então vocês veem que esses dois tratamentos são iguais, assim como esses são iguais, e somente aqui o coproduto leve é diferente do convencional pesado. E vocês veem também uma grande diferença entre os valores de pegada expressos em litros de água por quilo de carcaça e litros de água por quilo de peso vivo. Apesar de estarmos calculando os mesmos animais, o mesmo sistema de produção, os mesmos tratamentos, por que esses valores são tão diferentes? A razão é a seguinte: a pegada hídrica nada mais é do que uma relação de eficiência, litro de água por quilo de peso vivo, ou seja, consideramos o peso total dos animais, que aqui no caso variou entre 500 a 550 quilos. Aqui, litros de água por quilo de carcaça, ou seja, descartamos todas as outras partes do animal, considerando só a carcaça. E sabendo que o rendimento de carcaça aqui foi em torno de 50%, isso foi medido, por isso que vocês veem que praticamente a diferença entre esses valores e esses valores está em torno de 50%. Então, a unidade que nós expressamos a pegada hídrica também é uma informação importante, e por isso que nós não podemos comparar pegadas hídricas calculadas a partir de unidades diferentes. Vocês conhecem muito bem um valor que é divulgado na mídia de forma contínua, que para se produzir 1 quilo de carne se consome 15.415 litros de água. Essa é uma média global, que é fruto de um estudo da Universidade de Twente, que foi onde foi gerada a metodologia de cálculo da pegada hídrica. Por ser uma média global, foi escolhido um sistema de produção padrão para se fazer esse cálculo, e esse sistema não expressa uma realidade de mundo tropical e de Brasil. Ele é um sistema muito mais próximo à realidade do hemisfério norte dos países europeus. Por isso esse valor de 15.415 ele não é comparável com esses valores que nós temos aqui, que espelham uma realidade de mundo tropical para um sistema de produção específico, de cria e recria pasto e confinamento e interminação. Então, para se comparar valores de pegada hídrica, nós temos que falar sobre os mesmos sistemas de produção e a mesma unidade de referência. Uma outra questão importante aqui é que vocês veem que a representatividade da pegada hídrica azul é muito baixa frente ao valor da pegada hídrica total. Então, na pegada hídrica como um todo, o grande contribuinte é a pegada hídrica verde. Mesmo aqui no nosso caso, onde nós calculamos o abate, aqui nós temos a pegada hídrica do sistema de produção mais da planta de abate, vocês veem que a diferença aqui para todos os tratamentos é muito pequena. Importante ressaltar que a pegada hídrica da planta de abate ela foi igual independente do tratamento, porque o tratamento não influenciava nesse quesito, tá? E vocês veem que é uma diferença muito pouca, né, com relação ao que é a pegada hídrica só do sistema de produção e o que é a pegada hídrica mais a unidade de abate. Isso é válido para bovinos de corte e também tem sido observado em estudos feitos para suínos e aves, ou seja, o grande valor de pegada hídrica, a grande representatividade da pegada hídrica está no sistema de produção, e onde os profissionais das ciências agrárias têm todos os conhecimentos para intervir propondo ganhos de eficiência hídrica a esses sistemas. Aqui nós apresentamos em termos de porcentagem dos consumos de água verde e azul. Então, vocês podem ver também que independente do sistema, o tratamento que nós aplicamos, né, das dietas em confinamento, o grande consumo de água azul se deu na fase de cria e recria, um mínimo aqui de 90, praticamente 91%, né? E um máximo de 93%. E a mesma coisa aconteceu com o consumo de água verde, representou a fase de cria e recria um mínimo de 93,3% e um máximo de 95,7%. Então, para esse sistema que nós calculamos, atuar na eficiência hídrica da fase de cria e recria é fundamental para nós ganharmos eficiência como um todo e termos esse produto carne com valor de pegada hídrica menor. Porque vocês veem aqui, como os dados mostram, que o consumo de água, seja na sua dimensão verde ou azul,
foi muito baixo perante o consumo de água total, né, que nós apresentamos aqui. Uma coisa importante é, nesse trabalho, nós consideramos as vacas. Na fase de cria, o consumo de pastagem e água desses animais foi computado, tá, no valor da pegada hídrica desses animais até o abate, porque se entende que se não existisse essa vaca, não existiria o animal a ser abatido. E por isso que nós fizemos essa consideração. Existem alguns trabalhos que não consideram assim, que calculam somente o animal que foi abatido e não a mãe que contribuiu para o crescimento desse animal. Então, só esse tipo de abordagem já impede que sejam feitas comparações, porque são cálculos diferentes. E uma outra questão importante também é, se nós retirarmos a pegada hídrica da vaca na fase de cria, nós reduziríamos os valores aqui das pegadas hídricas apresentadas em torno de 50%, porque somente a pegada hídrica da vaca na fase de cria representou, independente do tratamento, de 49% a 52% do valor total da pegada hídrica desses animais, tá? Até a fase de terminação. Então, a vaca é um grande contribuinte para o valor de pegada hídrica total desses animais. Como nós dissemos, um dos objetivos era avaliar a individualidade, né? Nós tínhamos como hipótese que sim, existe uma individualidade com relação ao valor de pegada hídrica dos animais. E aqui nós podemos verificar isso. Por exemplo, pegando aqui o tratamento com produtos animais leves, nós tivemos uma média de pegada hídrica de 29.923 litros por quilo de carcaça. Mas nós tivemos um animal para esse mesmo tratamento que apresentou uma pegada hídrica de 25.917. E tivemos um outro animal que apresentou uma pegada hídrica de 34.965 litros por quilo de carcaça. Mudando a unidade de referência, isso é a mesma fato que nós observamos. Por exemplo, aqui o tratamento convencional, animais pesados. Uma média de 18.279, mais um animal com uma mínima pegada de 17.172 até uma máxima de 19.966. Então, existe uma influência da individualidade no valor da pegada entre os animais, e o que determina essa diferença, basicamente, é o consumo de alimento de cada animal, a ingestão de matéria seca ou ingestão de matéria natural do animal. A gestão de matéria seca se relaciona também com o consumo de água no bebedouro pelos animais. Então, quanto maior a ingestão de matéria seca, maior o consumo de água no bebedouro pelos animais. Então, você vai ter efeitos no valor da pegada hídrica verde e no valor da pegada hídrico azul. Como esses animais, apesar de serem a mesma genética, animais nelores, todos machos, né, submetidos às mesmas condições produtivas, mesmo assim houve diferença em termos de consumo diário de alimento desses animais. E isso, consequentemente, vai reverter no valor de pegada hídrica dos animais. Então, podemos resumir isso a partir dessa tabela. E aqui o que nós fizemos? Considerando os animais abatidos em confinamento no Brasil no ano de 2018, nós pegamos esses valores, aplicamos a todo esse rebanho que foi abatido no ano de 2018, para ver qual seria o potencial de economia ou gasto de água, dependendo do valor que você toma como decisão. Então, se considerássemos, por exemplo, aqui o tratamento coproduto animais pesados, a pegada hídrica média desses animais representaria um consumo total de água dos animais abatidos em 2018 de 46,7 teralitros de água por quilo de carcaça. Tá? Mas se pegássemos nesse mesmo grupo o animal que teve a menor pegada hídrica, isso representaria um consumo de 41,8 teralitros de água por quilo de carcaça. E se pegássemos o animal com a maior pegada hídrica desse grupo, isso representaria um consumo de 54,5 teralitros de água por quilo de carcaça. Então vocês veem que entre o valor mínimo
de consumo de água, valor máximo de consumo de água, existe uma diferença bastante significativa. E se nós tomássemos como o valor médio, ficaria entre esses dois extremos, né? Consequentemente. Então, a individualidade, se nós considerarmos essa individualidade para fazer a tomada de decisão, nós teremos decisões mais precisas, ok? Do que trabalhar com valores médios. O que cabe a nós aqui, principalmente, é, a partir do momento de verificada essa individualidade, trabalhar, né, o rebanho animal para nós cada vez mais termos esses animais com baixa pegada hídrica, que eles sejam a maior porcentagem do rebanho, né? E, consequentemente, nós vamos ter um produto com maior eficiência hídrica. Então, como conclusões desse estudo, nós podemos dizer, então, o estudo identificou a influência dos aspectos de desempenho e produtividade de cada animal nas pegadas hídricas verde e azul. A pegada hídrica não foi diferente para dietas com coproduto e convencional, exceto quando os indicadores de desempenho animal foram diferentes. Então, vocês viram que para o tratamento coproduto leve e convencional pesado, houve uma diferença entre índices ou técnicos, isso determinou um valor significativamente diferente em termos de pegada hídrica, mas entre os outros tratamentos não. Tendo a pegada hídrica uma dimensão individual, estudos em melhoramento genético podem considerar isso para aumentar a eficiência hídrica. Isso é uma área que se abre, né? A partir do momento que existe uma individualidade, por que não também nos estudos de melhoramento, além de todos os outros índices ou técnicos consagrados que são considerados no melhoramento animal, por que não considerar o desempenho hídrico desse animal para tentar levar essa característica adiante e, consequentemente, termos animais com melhor eficiência hídrica. O estudo contribuiu para a produção de dados sobre o uso da água na cadeia de carne bovina e informações de referência da pegada hídrica. Ainda no Brasil, nós temos muito pouca informação sobre valores de pegada hídrica, seja para bovinos de corte, bovinos de leite, suínos e aves. Então, precisamos fazer esses estudos para nos equipararmos à comunidade científica internacional, mas mais importante, para subsidiar a tomada de decisão do nosso setor de produção de carne e também da sociedade na aquisição dos produtos a serem consumidos. Governo e empresas poderão usar essas informações para entender e demonstrar a relação entre a produção de carne bovina e o uso da água. Cada vez mais nós temos que não só saber produzir bem, mas saber nos comunicar bem, né? E comunicar com base em fatos científicos. Então, estudos como esse permitem que a comunicação seja feita de uma forma mais precisa, baseada em ciência, o que é fundamental para nós dialogarmos com a sociedade e subsidiarmos as tomadas de decisão. Essa pesquisa ela teve como instituições executoras a Embrapa Pecuária Sudeste e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, o curso de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal. Um agradecimento especial ao CNPq, que foi o órgão financiador dessa pesquisa. Vocês podem consultar o trabalho na íntegra, que está disponível a partir desse link, e o link também está aqui na descrição do vídeo. E vocês clicando no link, vocês vão poder baixar o PDF do artigo e ler ele em detalhes, entender um pouco mais o que foi feito e também colocar aqui nos comentários desse vídeo críticas, sugestões ou dúvidas com relação a essa pesquisa. No mais, eu agradeço a atenção de vocês por assistirem mais esse vídeo pesquisa do canal Produção Animal com Conservação Ambiental. Como disse, baixem um artigo, leiam um artigo, deixem aqui seus comentários, sugestões, dúvidas. Será um prazer poder responder. E convido a vocês a acompanharem os outros materiais que nós temos no canal, as videoaulas, os vídeos pesquisa, né? Nós estamos sempre atualizando o conteúdo. Assinem o canal, sejam um parceiro do canal
que nós estamos sempre gerando conhecimento e com o objetivo único de subsidiar a tomada de decisão da sociedade. Muito obrigado.